Estamos de volta com o Religare. Hoje estou aqui com o teólogo jesuíta João Batista Libânio. Libânio, o telespectador que está acostumado ao Religare sabe que às vezes eu faço umas 4, 5 questões no primeiro bloco, outras 4, 5, nós trabalhamos uma questão no primeiro momento, mas uma questão que se desdobrou em vários aspectos, né? O movimento da igreja ali pré-conciliar, o momento conciliar, a igreja no Brasil nesses anos. E agora no segundo momento, eu queria me concentrar com você na situação atual da teologia no Brasil e na América Latina. Muita gente fala que vivemos um tempo de crise, inclusive crise da teologia. Como é que você vê esse diagnóstico? Hoje já é um dito muito comum, e acho que Leonardo repete muitas vezes a etimologia da palavra crises, que no fundo ela não é negativa, mas é um momento assim, de tomada de consciência, usando um pouco Paulo Freire, de conscientização da complexidade de uma situação. Então não podemos dizer que vivemos sempre em crise, porque sempre pensamos. Claro. Não viver em crise seria animalizar-se. Eu gosto muito de falar para os jovens, quando eu me dirijo a eles, que o próprio do ser humano é a presença de si mesmo a si mesmo, ele está presente a si de uma maneira crítica. E quanto menos presente ele estiver a si mesmo e menos presente à situação, mais ele se aproxima do animal. Então ele é, de certa maneira, sedado. Ele leva uma vida vegetativa. Então, agora vamos interpretar a teologia a partir disso. Uma teologia que não pensasse criticamente, eu diria que é uma teologia sedada. Então, ela não serve para nada mais do que tomar Coca-Cola. E Coca-Cola, Coca-Cola. E a Coca-Cola não muda. Desde que a gente é criança até hoje, é a mesma Coca-Cola. E o pessoal ainda continua bebendo, mas não traz novidade, não traz questionamento, não nos leva a pensar. Então, a função da teologia, já dizia Santo Anselmo, é fides querens intellectum. É a fé que quer encontrar luz dentro dela para poder conhecer a realidade. Então, olhando a teologia, primeiro, geral, vivemos, sem dúvida, depois do Vaticano II, um momento de esplendor teológico. A gente chama a teologia, nova teologia europeia, que começou, como já lhe disse no bloco anterior, na década de 45, depois, e aí os grandes teólogos, e aí tem que dizer Karl Rahner, na verdade, entre os católicos, e Karl Barth em mundo evangélico. Nós tivemos grandes teólogos dos dois lados, no mundo luterano, calvinista, e no mundo católico. Barth, Bultmann, todos, e Rahner, von Balthasar, etc. Então tivemos um esplendor de teologia. Muitos já morreram. Desses homens, quase todos já morreram. Então essa teologia chegou a seu cume e agora ela deixou muitos frutos em todos nós. Todos nós sentimos, somos devedores deste. E a América Latina teve a experiência da teologia da libertação. Não podemos esquecer. E até eu usei essa imagem no encontro que houve aqui em Belo Horizonte sobre a teologia de libertação, que se ela não aparece muito aos nossos olhos hoje, com esse nome, não ocupa manchete de televisão nem de rádio, ela infiltrou e penetrou. É como o sal que eu não vejo, mas eu sinto a água salgada. Então a água está saborosa, ela tem um salzinho, que é a teologia de libertação. Então essa teologia existe e continua presente. Basta ver, ou haja vista, as campanhas da fraternidade. Todas elas são impregnadas de teologia de libertação. E os temas escolhidos, aqueles textos base, as próprias diretrizes da CNBB, elas sempre têm um elementozinho bem crítico, etc. Trabalho a pastoral da juventude, etc. Agora, ao lado dessa, como você pergunta atual, existe toda uma teologia do Espírito Santo, e é aí que eu gostaria de, talvez, colocar um certo acento. Do Espírito Santo, que não é realmente, para mim, uma teologia profunda. Por quê? Eu acho que não era profunda. Porque quando Jesus nos deixa, e diz que nos deixou o Espírito Santo, para que nós conhecêssemos melhor o que Ele disse, o que Ele fez. Então, eu só considero uma verdadeira teologia do Espírito Santo aquela que leva a Jesus histórico. Toda a teologia do Espírito Santo que se foca só nele, quase que fosse um culto ao Espírito Santo como uma pessoa isolada, a Trindade não pode ser pensada isoladamente. O Espírito é o que une o Pai e o Filho. E esse Filho é o histórico, é o homem de Nazaré, é o andarilho, como esse livro tão bonito do Pagola. Ele mostra um Jesus muito metido na nossa história. Ora, a teologia do Espírito Santo é para nos acordar
para esse Jesus histórico, e não para nos fazer esquecer. Então, eu diria isso com muito carinho, com muito afeto, para todas as pessoas que entram nesses movimentos espiritualistas. Ótimo, continuem fazendo essa experiência, mas se perguntem, será que essa experiência do Espírito Santo está me levando aos pobres? Está me levando a conhecer a Jesus? Então, eu sinto que há uma certa defasagem na teologia aqui no Brasil. De um lado, continuam aqueles teólogos que insistem nessa dimensão histórica. Sim. E também há toda uma teologia que, para mim, é um pouco sedativa e que faz nos esquecer. E eu sentiria muito que nós perdêssemos a beleza da pessoa do Espírito Santo, que era fantástica. Então, quanto mais Espírito Santo, melhor. Mas que nos liga ao Pai e que nos liga ao Filho, porque só a Trindade é que nos faz pensar cristamente. Sim. É o mistério fundamental da fé cristã. Nisso você toca também a situação da Igreja Católica no momento atual. Você já explicitou antes no primeiro bloco, né, o que é próprio da hierarquia, o que é próprio da produção teológica. Mas o que, como teólogo, né, poderia ser dito para a situação da Igreja Católica no Brasil contemporâneo, né, nos dias atuais? Eu acho que eu poria 3 linhas fundamentais que eu viria profeticamente olhando para o futuro. Primeiro, que ela continuasse aquela opção de Medellín. Medellín não está esgotada, Medellín não está terminada, Medellín foi um lançar-se para frente. Então, opção pelos pobres, pelas comunidades de base, rede de comunidades, paróquias em que as comunidades se alimentam mutuamente, em que desapareça esse domínio clerical, esse poder autocrático, esse poder totalitário, mas seja uma igreja realmente comunitária. Eu não uso a palavra democrática porque ela está muito carregada com conotação política. Nós temos uma palavra mais bonita, eu diria comunitário. O comunitário é o democrático muito mais profundo, porque vem de comunhão. Agora, a comunhão não é ter uma autoridade com a qual eu comungo, não. A comunhão é entre todos. Na comunhão todos se igualam. E nós temos uma verdade, fé fundamental, que é o batismo. E no batismo somos todos iguais. Ninguém é mais batizado que outro. Então, essa base fundamental, essa é a base da igreja. Então, descobrir isso, viver essa dimensão de comunidade engajada, comprometida com os pobres, é o primeiro grande passo. Agora, não podemos esquecer que a Igreja Católica é uma igreja, mas não é a única igreja. Quando nós vivíamos no Brasil de 90%, então a gente nem precisava pensar nas outras igrejas. Hoje, as igrejas evangélicas cresceram, há muitas outras igrejas cristãs, então nós temos que abrir. Não ser ecumênico é não ser cristão hoje. Isso, aliás, é João Paulo II. Eu acho que muitas pessoas esqueceram aquela encíclica dele sobre o ecumenismo, Ut Unum Sint. Valia a pena ser lida. E tem uma passagem muito forte, quando ele diz que o próprio ministério pontifício às vezes, dificuldade, o ecumenismo, e que ele sozinho não daria conta para modificar, e pede ajuda. Olha, um papa que pede ajuda para exercer o seu ministério. Então, um bispo, um padre, um pároco, nem pediu muito mais, né? Então, eu acho que essas coisas a gente esquece. E são coisas profundas que um papa, num momento assim de grande, que eu chamaria de grande luz do Espírito, percebe que ele precisa de toda a igreja para ele poder ser papa. E um bispo precisa de toda uma diocese para ser bispo. E um sacerdote precisa de toda a paróquia. Ele não é o dono da paróquia, a paróquia é todo um conjunto. Então, essa igreja ecumênica. Agora, o ecumenismo ainda é pouco hoje. Porque hoje já surgem muitas igrejas não cristãs, muitas religiões não cristãs. Então, o diálogo interreligioso, que é fundamental hoje. Aquela frase tão bonita de Hans Küng, não haverá paz entre as nações se não houver paz entre as religiões. Então, nós temos que pensar nisso. E eu ainda colocaria agora uma 4ª onda. Está crescendo no Brasil o número dos ateus ou agnósticos. Eu acho que se confunde muito. Por exemplo, estou terminando de ler aquele livro do Beto e do Marcelo Gleiser, da Diálogo de Fé, e os dois, eu não diria que o Gleiser era um ateu, é muito mais um agnóstico, porque é um homem que respeita, que até medita, que tem um sentido do mistério. Agora, ele não sabe nomear, nem consegue nomear Deus aí, mas isso não é ateu. Então, nesse sentido, cresce o agnosticismo, isso é um silêncio diante de Deus. Então, eu acho que nós temos que dialogar com esse mundo. E também aqueles que não têm uma vinculação com uma instituição, mas se sentem religiosos. Ah, e sem dúvida. Isso, isso tende a crescer. Olha, sabe, professor, que
em 1966, olha lá vão anos, hein? François Roustan escreveu um artigozinho que chamou Le Troisième Homme, o terceiro homem, e já decretava esse tipo de gente na Igreja Católica, que sentia-se católico, hein? Se dizia católico, mas assumia uma liberdade muito grande sobre certas normas e diretivas oficiais. Então, eu acho que nós temos que começar a compreender, eu diria, vou até usar uma expressão um pouco perigosa, uma certa níveis de catolicidade. Desde aqueles fiéis radicais, todos pontos, até aqueles que mantêm ainda uma comunhão. Eu acho que nós devemos ter uma abertura para entender todas essas pessoas. No fundo, tem um pouquinho o coração de Jesus. Quando ele encontra a samaritana, a ela que ele se revela como Messias. Quando encontra aquela prostituta, aquela mulher colhida em adultério, ele é perdão. E quando ele, o seu futuro Papa o trai, ele olha afetivamente para ele. Então, eu acho que nós temos que voltar ao Jesus histórico, à prática de Jesus, à sua misericórdia. Sim. Libânio, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi realmente um grande prazer e uma grande lição. Muito obrigado. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização em mestrado, acesse pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.